Bom dia mais uma vez, meu povo lindo, Babatone de Ogunjá, mais uma vez aqui no nosso canal, né? Passando para você mais uma mensagem positiva, uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor. E a gente vai para tirar de nossas cartas, que tem uns dias que eu não coloco, né? Que estou colocando só o tarô, só o buzo. Vamos ver o que é que o tarô tem a nos dizer, o que é que o tarô nos revela esse dia maravilhoso, um dia de sol, uma quinta-feira um pouco frienta, mas o sol está aqui no fundo da nossa casa, aqui na varanda de Capangueira, esse caboclo maravilhoso, caboclo vivo de verdade, né? Porque quem tem espiritualidade de verdade, tem espírito de verdade no caminho, né? Tem pessoa que tem espírito zombeteiro, que a gente acha que está recebendo uma entidade, está recebendo um zombeteiro, e esse zombeteiro fazendo se passar pelas entidades. Então a gente vai lá, né? Para vocês que não sabem o que é espírito zombeteiro, são espíritos falantes de espíritos negativos, que eles têm, se disfarça de qualquer espírito, né? Se disfarça de erê, se disfarça de orixá, se disfarça de caboclo. Aí, Tony, como identificar um espírito zombeteiro? Suponhamos que você seja um médium. E aí você recebe uma entidade, né? E essa entidade tem certo comportamento, né, certas atitudes, que não condiz com uma entidade de verdade. Né? Se o médium é mentiroso, é uma pessoa mentirosa, o espírito que ela recebe também é mentiroso. Né? Então, esses espíritos geralmente vai dar às pessoas a mesma resposta que seus médios dão. Né? Não mudam, né? Só está ali a essência, né? Aquele espírito zombeteiro, geralmente ele se passa pela entidade que a pessoa recebe para poder concordar com o erro que a pessoa, com a mentira da pessoa. Então aquele espírito se possui daquele médio, daquela matéria. Então ele começa a ter comportamentos iguais a das entidades. Porém, as respostas deles não são verdadeiras, as respostas deles são mentirosas. Né? São espíritos que se aproveitam da situação e dizem, porra, aquela mente ali está perturbada. Então vou incorporar naquela mente. E a pessoa, às vezes até a próprio médium acha que está recebendo a sua própria entidade. Mentira, está recebendo um espírito mentiroso, porque um espírito ele jamais vai concordar, né? Vamos supor, eu me vou em uma situação e quando o meu espírito chegar, a capangueiro chegar, ele vai dizer, não, aquilo ali está certo. Né? Não, muito pelo contrário, ele vai dizer a verdade realmente, ele vai dizer, não, isso aí é mentira, entendeu? E não vai concordar com o meu erro. Então isso chama-se espírito de verdade. E o espírito zombeteiro, ele se passa pelo espírito de verdade, porém ele vai dar resposta conveniente de acordo com o que a pessoa quer ouvir. Né? Então são chamados espíritos zombeteiros. Né? Tem muita gente que diz espiritualista, mas não conhece, não sabe disso, né? Não tem essa bagagem, não tem esse conhecimento. Né? Tá fazendo muito mais uma coisa de agregação, para agregar pessoas, porque está com medo realmente da solidão e começa a querer fazer movimentações para poder agregar pessoas. Mas, enfim, não tem conhecimento, não tem bagagem, não tem as suas próprias entidades não têm desenvolvimento espiritual. Né? Você vê que é uma pessoa que não sabe fazer uma sequência de cântico, uma sequência de música, uma sequência de ebóis. Então essa pessoa não tem experiência nenhuma, né? Nem na questão do candomblé, nem na questão da própria espiritualidade. Porque a espiritualidade você precisa de uma bagagem. Né? A espiritualidade não é um estudo acadêmico, a espiritualidade é experiência. Né? E às vezes a pessoa tem experiência, mas aquela experiência é de maquiagem, aquilo que faz por fazer. Né? Pega esse buzo aqui, joga no corpo da pessoa, mas não sabe o fundamento que tem aquela ébora que está se fazendo. Então a gente tem que tomar muita cautela com essa situação, né? Porque, exemplo, uma pessoa que vive no mundo de mentiras, um mundo de ilusão, que engana, que mente, que faz, que arma, essa espiritualidade dessa pessoa é evoluída? Não, não é de forma nenhuma. Né? Porque a espiritualidade ela é justa. Então jamais a espiritualidade vai concordar com erros. Né? Então a gente tem que ter essa cautela na espiritualidade. Né? A gente senta aqui na mesa do jogo, a gente sempre pede espiritualidade que envie espírito de verdade ao nosso caminho, para o nosso auxílio, para que nos auxilie de verdade, para que a gente possa trazer respostas positivas, respostas verdadeiras.
Né? Então você vê que nossa tiragem de carta, o nosso jogo de búzios, ele não tem aquela coisa repetitiva, como se fosse uma cartilha. Todo dia o mesmo assunto, todo dia as mesmas respostas, todo dia a mesma coisa, como se todo mundo fosse igual. Não, você vê que cada dia a gente aborda um tema diferente, cada dia as respostas são diferentes, os jogos são os mesmos, mas o conteúdo é diferente. Então você está recebendo a mensagem da espiritualidade. A mesma coisa na tiragem de carta. Né? Eu gosto de fazer, gente, na tiragem de carta um círculo. Né? Um círculo porque esse círculo faz com que a energia da espiritualidade circule naquele universo e traga para a gente a resposta que a gente quer ouvir. Então vamos lá, meus queridos, para a gente ver passar o jogo para cá, porque a espiritualidade em termos de cartas, ela não precisa disso, desses adereços do candomblé. Né? A pessoa não precisa, há uma diferença muito grande. Né? Vamos supor, a gente que é candomblecista, aqui eu sou candomblecista, o meu canal é um canal religioso, porque eu falo de religião, não é um canal como tem um psicólogo, o canal dele não é religioso, porque o canal dele não é religioso, Tony. Ele fala da religiosidade, porém ele leva pessoas para ser entrevistada, pessoas que saíram da religião. Né? Então vai lá, vai tarólogo, vai candomblecista, vai evangélico, vai testemunho de Jeová, vai agenda universal, vai budista, vai todos os tipos satanistas, vai todos os tipos de pessoas lá dar entrevista. Porém, lá ele não defende uma religiosidade, ele não faz desenvolvimento espiritual, ele não aconselha ninguém a fazer ebó, ele não faz ebó coletivo, ele não faz nada do que nós fazemos. Então, nosso canal é um canal da espiritualidade e é um canal religioso, porque está falando especificamente de uma religião que é o espiritismo, espiritualismo, o candomblé, enfim. Porém, a gente não segue uma linha reta da espiritualidade. Né? É uma grande diferença. Você não segue uma linha reta, talvez mesmo por falta de bagagem mesmo. Né? Não tem bagagem para seguir, defender uma tese sobre aquela religião. Então, você vai fazer uma mistura de religiões e vai usar elementos da religião do candomblé, né? Porque oferenda para Exu, né, são coisas de candomblé ou coisa de umbanda. O espiritismo em si, ele condena, ele não aceita esse tipo de oferenda. Né? O espiritualista depende da linha da espiritualidade que eles seguem, também não aceitam. Vamos supor, o pessoal da linha esotérica, né? O pessoal da linha umbanda esotérica, eles não aceitam oferenda de nada, sacrifício, nada disso. Então ele trabalha através de energias, né, de pedras, de água, de elementos da natureza, porém não tem sacrifício, não tem oferendas. A Umbanda de Giro, ela tem oferendas, né, secas, que nós chamamos de candomblé, porém não envolve sacrifícios. O candomblé e a Umbanda de Giro, né, ela tem oferendas e ela tem sacrifícios. Né? O candomblé tem oferenda e tem sacrifícios. Então, nosso canal é um canal da religiosidade, sim. Nosso canal não é um canal que não fala sobre religião, porque a gente está falando sobre espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma religião. Né? Aí vai lá, espiritismo, né? Umbandista, né? Candomblecista, né? Enfim, a espiritualidade, sim. Então, se a gente está falando de espiritualidade, sim, é um canal religioso, sim. Né? Então, as pessoas, por falta de bagagem, aí não tem bagagem suficiente para isso, então faz uma miscelânea, mistura tudo. Falanges que não são para ser misturada, né? Que até que, graças a Deus, né? Como a gente fala, a gente às vezes serve de espelho para as pessoas. Mudou, né? Isso é bom, que quando a gente percebe que as pessoas a gente serve de espelho. Então não está fazendo aquela miscelânea, né? Preto velho, com boiadeiro, com Exu, com todo mundo junto, ali que são falanges diferentes. Né? Falanges são espíritos que pertencem a falanges diferentes, que não se misturam. Então jamais você vai ver um preto velho na linha de Exu. Você jamais vai ver Exu, quando a gente engloba a questão do candomblé, Exu ele se misturou com os caboclos. Né? Porque tem pessoas, vamos supor, aqui na minha casa, as pessoas que são de Oxalá não recebem Exu. Então elas recebem caboclos
que vem na linha de Exu, né, como boiadeiro, como marujo, que é um caboclo meio Egum, né? Então eles se misturam, mas tem caboclo que não se mistura com a linha de Exu, né? Então, e tem também entidades que não se misturam, né? Você não vai ver um preto velho sentado junto com o Exu, né? Que a linha de preto velho é uma linha totalmente diferente, né? O trabalho com preto velho é um trabalho com café, com folhas, né? Geralmente o preto velho gosta de trabalhar muito com terços, né? A pessoa senta em uma cadeira e recebe aquele espírito do preto velho. O espírito velho vai dar conselho, o preto velho vai rezar as pessoas, né? Então são falanges de espírito de cura que pertence à linha de preto velho. Já o boiadeiro, ele pertence à linha dos laçadores do universo, né? Os laçadores dos passos, né? Isso eu estou falando da espiritualidade em si. Isso aí não engloba o candomblé. Então o boiadeiro ele pertence à linha dos laçadores. Tônio, o que é os laçadores? São espíritos de boiadeiros, de vaqueiros, que vêm para a sessão mediúnica, estou dando até já uma luz. No final da sessão mediúnica, ele vai laçar aqueles espíritos negativos que ficaram por ali e vai levar para ser doutrinado no espaço, no hospital, se for um espírito de doente, doutrinação, se for um espírito rebelde. Então ele vai laçar esses espíritos e vão levar. Porém, a gente que é candomblecista, a gente, na nossa casa, nós temos entidade, vamos supor, em Ansambalé. Ela não aceita Egum. Ela não aceita Egum na casa dela, a não ser Eguns de caboclos. Porém, Eguns, espíritos para ser evoluído, ela não aceita, porque ela combate esses Eguns, que no caso, na nossa linha de candomblé, chama de aparacais. São espíritos de pessoas que não foram iniciadas no candomblé. Mas, porém, recebe todo o nome de Egum. Então, não aceita naquele ambiente, né? Então, a gente tem que ter conhecimento para poder não estar recebendo, né, espíritos zombeteiros e induzindo as pessoas a estar desenvolvendo esses zombeteiros nas suas vidas, né? E aí, esses zombeteiros, depois, ele vai causar problemas seríssimos na vida das pessoas, né? Vai causar problema de saúde, vai causar desavença, principalmente a gente, quando a nossa conduta não condiz com aquilo que a gente prega, né? Isso é muito importante, né? Que tipo de ensinamento a gente vai dar na nossa casa, né? Desde quando a gente quebra uma regra de um círculo. Então, tudo isso é muito importante no conhecimento da espiritualidade, né? Eu fico um pouco receoso porque realmente a gente tem que ter conhecimento sobre espiritismo, sobre espiritualismo, para passar um desenvolvimento mediúnico, né? Então a gente tem que ter conhecimento, tem que saber o que é falanges, tem que saber diferenciar essas falanges, não misturar essas falanges, porque essas falanges elas não se misturam. É igual a água e o óleo. Um fica embaixo, o outro fica em cima. Eles não vão se misturar nunca. Você pode mexer eles ali, mas depois uma hora eles vão se separarem. Nem na hora que vai se separar, aquela água que ficou embaixo está suja e a água, e o óleo que tem em cima também está com impureza da água, né? Então a gente tem muito cuidado nesse caminho da espiritualidade, porque a espiritualidade é uma porta que ela não tem um fim, né? Ela vai sempre para frente, né? Mas a espiritualidade tem essas consequências. E na vaquejada que eu fui feliz, caí do cavalo, saravá foi quem quis. Na vaquejada que eu fui bem feliz, eu curei minha perna, saravá foi quem quis. Na vaquejada eu fui bem feliz, se eu não caí do cavalo, capangueiro quem quis. Cheito, marrombacheto, cheito da minacueto, da minacueto, caboclo. E venho da minado, passei pela joeira, capangueiro me livrar do veneno da Cainã. Caboclo me livrar
do bote da Cainã, na marrombacheto caboclo. Aqui no nosso caminho, o que é que a gente vê de princípio nessa tiragem coletiva, né, nesse círculo de cartas, né, a gente está vendo aqui uma treva, né, uma batalha muito grande dentro da espiritualidade de uma pessoa aqui, ó, travando uma guerra muito grande na vida, por conquista, né, mas só que está tendo o caminho um pouco atrapalhado. O caminho não está sendo bem acolhido pela espiritualidade. Existe uma entidade aqui, né, como eu digo sempre, a gente tem que ter muito cuidado com padilhas, com pombagiras, porque essas entidades elas são manipuladas, né? Ela é de quem dá mais. Como eu digo sempre, tem pessoas que fazem trabalho sério, muito sério, trabalhos bonitos com as padilhas, com as pombagiras, né? Mas porém a pessoa já está até, de tanto louvar a pombagira, já está até assumindo o papel, né, das pombageiras. Então, a gente tem que ter muito cautela com essas entidades, por ela realmente ser essa entidade perigosa, pode ser manipulada, né? Então, é uma entidade que dá, é de quem dá mais. Então, eu estou vendo a ação de uma pombagira aqui no caminho de alguém, que ela está bagunçando a vida da pessoa. Então, você precisa fazer uma oferenda, fazer uma limpeza, né, para tirar e mudar esse caminho dessa pombagira no seu caminho, porque realmente ela está atrapalhando a sua vida. Não que ela seja uma entidade ruim, mas ela foi usada de forma negativa, através de feitiçaria, para perturbar o seu ambiente e está causando danos na sua família, fazendo guerra dentro da sua casa, fazendo discórdia com você, com seu marido, está trazendo alguns prejuízos financeiros no seu caminho, né? Então essa pessoa está indo embora no seu caminho, está indo embora da sua vida. Você tem que tomar cuidado. Aqui também o que as cartas estão me dizendo? Um reencontro do passado, né? Uma pessoa, um cavaleiro, voltando a procurar alguém do seu passado, né? Voltando a se comunicar com alguém do seu passado, e que vão ter um recomeço, né? Com uma valorização muito grande dessa pessoa, porque ele está analisando o comportamento dessa pessoa de uns tempos para cá. Então essa pessoa está sendo muito bem analisada, né? Não só ele, como a família que engloba essa pessoa em si, né, tanto pela parte de um como pela parte do outro. Então está fazendo, né, movimento para que essas pessoas se reencontrem novamente. Provavelmente esses encontros já devem estar acontecendo. Então a pombagira está me dizendo que ela vai fazer de tudo para reunir esse casal. É um casal que foi separado, entendeu? Foi manipulado. Então essa pessoa está voltando ao seu passado, voltando ao seu lar, né, e dando um valor muito grande a essa pessoa. Eu vejo aqui também no seu caminho alguém com um problema muito sério aqui relacionado à própria saúde, ao próprio bem-estar. É como se todo mundo dentro da casa dessa pessoa estivesse doente. É um ataque espiritual, um ataque de espírito negativo, de espírito zombeteiro. É por isso que eu digo sempre, gente, a gente não deve acender velas dentro de casa para pessoas que já desencarnaram. Por que, Babatone? Quando você acende uma vela, se eu acender uma vela aqui, né, então eu vou estar chamando para aquele ambiente um espírito. Quando você direciona essa vela a uma entidade positiva, a um santo, a um orixá, a um caboclo, aquela energia vai despertar para aquela entidade, né, para aquele caminho, sim. Quando você acende essa vela com o espírito de uma pessoa desencarnada dentro de casa, esse espírito não vem. E às vezes esse espírito está no caminho de evolução, né, um espírito elevado. Então, elevado não, vamos supor que ele esteja em um grau, primeiro, segundo, terceiro grau. Aí quando você chama esse espírito, ele desce todo novamente. Aí ele perde o lugar dele, porque quem estava aqui vai passar para aqui. E ele vai ficar no terceiro, ou talvez até mais longe desse degrau. Então, a espiritualidade, o espiritismo, principalmente, ele não aconselha a gente ir para cemitério, né, acender vela para as pessoas que desencarnou. Ele não aconselha nem acender vela em si para espírito desencarnado, porque esse espírito pode estar em evolução, pode estar em outro patamar de crescimento, e quando você acende essa vela, esse espírito volta e perde o lugar dele na evolução. Então a gente não aconselha, não acenda a vela para espírito, não acenda a vela para pessoas que desencarnou, né? Se você quiser fazer alguma coisa com o seu ente querido, né, você vai a uma igreja
e pede uma celebração de missa, se você achar que aquele espírito está precisando. Né? Exemplo, é uma pessoa que desencarnou na minha vida há 4 meses atrás. Essa pessoa está me perturbando. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou na igreja e vou pedir para celebrar uma missa, né, para esse espírito desencarnado, porque ele continua radiando o caminho e perturbando, prejudicando. Exemplo, aí você tem um espírito, um pai que desencarnou há 2, 3 anos, aí você vai mandar celebrar uma missa, que tem muita gente que faz isso, né? Missa de aniversário. Isso a gente não aconselha, porque às vezes esse espírito nem vem mais ali receber aquela missa. Eu aconselho, às vezes, quando eu identifico aqui, né, no jogo, que a pessoa esteja com espírito no caminho, um espírito negativo de alguém que desencarnou, esse espírito está muito carregado ainda, aí eu mando colocar o nome desse espírito na igreja, tem um livro chamado Terra Santa. Então, durante um ano, toda a missa que tiver, o nome desse espírito vai ser citado. Pronto, aí ele vai ser encaminhado, porque esse espírito ainda está aqui na Terra, ainda está presente. E aí eu aconselho essas pessoas a fazer um ebó, fazer uma limpeza, tomar uns banhos de folha, para tirar a energia negativa que esse espírito deixou na nossa vida. Né? As consequências negativas, as lesmas espirituais, que a gente chama de vampiros, sugando o nosso ectoplasma. Né? Então a sessão mediúnica ainda tem isso. Né? Quando você abre uma sessão mediúnica, um desenvolvimento espiritual, você tem que ter cuidado, cautela, conhecimento, porque quando a gente abre isso, nós doamos para o espiritismo, para a espiritualidade, o ectoplasma, que é um líquido que é tirado espiritualmente da nossa coluna. E se você não tiver a capacidade para tomar conta disso, esse ectoplasma vai ser sugado de uma maneira muito grande. Enquanto a pessoa estiver ali, aquele ectoplasma está sendo sugado. E quando você acorda, você vai sentir, de vez em sentir um alívio, vai sentir um desgaste, né? O corpo vai estar cansado, você não acordar bem, né? Porque o que aconteceu? Você doou muito ectoplasma. Então, tudo isso em uma sessão mediúnica, a gente tem que ter cautela para fazer. Porque se você não tem capacidade de fazer isso, você não vai ter esse conhecimento nunca. Você não vai saber quando interromper, porque quando você está em uma sessão de mesa, principalmente uma sessão de mesa branca, ali tem vários espíritos, né? Todas as falanges de espíritos estão ali naquela mesa. Então a gente está se doando a nossa energia, está doando a nossa energia, o nosso ectoplasma, para que os espíritos coletores, né, como existe, né, no nosso dia a dia, as pessoas que vêm colher doação, então existem os espíritos coletores, que ele vai estar tirando esse ectoplasma para levar para o Hospital do Espaço, para que faça cura no caminho das pessoas, para que faça cura nos espíritos que estão lá em cima doentes, espírito que foram acidentados, espírito que foram queimados, pessoas que morreram de bala, pessoas que se suicidaram, as pessoas que suicidam, eles vão geralmente para um limo, né, para um umbral, uma zona espiritual abaixo da nossa linha do umbigo, né? Então chama-se umbral ou limo. Então, na língua dos católicos, o purgatório, onde aquele espírito está purgando, né, até queimar o seu pecado, então, os seus erros, e ser levado para ser tratado no Hospital do Espaço. Aí é onde entram os espíritos dos laçadores, o espírito do vaqueiro, que ele vai resgatar esse espírito e levar até ao Hospital do Espaço, onde ele vai estar sendo tratado. Né? Eu já participei de uma sessão mediúnica, de uma sessão de mesa, onde eu fui até umbral. Né? Eu fiz um desdobramento, que eu fui até umbral resgatar o espírito de uma pessoa. E a mentora da sessão, né, Dona Rosa, ela tinha... Então, quando ela viu que eu estava em uma situação muito profunda, ela veio e chamou uma entidade minha. Eu tive que fazer 2 incorporações para poder me resgatar, porque quase eu ficava preso nesse umbral. Né? Então, tudo isso tem que ter cautela, tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem para fazer. Né? Então, tudo isso na sessão de desenvolvimento mediúnico tem essas cautelas na vida. Então, o que é que a carta está me dizendo aqui?
que existe essa entidade no seu caminho que está fazendo esse prejuízo na sua vida, que precisa ser cuidado, você precisa de um tratamento espiritual. Então você vai fazer a questão da missa e vai pedir, depois se quiser nos procurar, nos procure no 7199396, que a gente vai cuidar do lado material, né, para poder fazer essa limpeza. Né, fazer essa limpeza pode ser feita à distância, que você manda uma foto sua com o seu nome, né, com o seu endereço, e a gente faz esse trabalho a essa distância. Né, participe do nosso grupo, participe do nosso canal, se inscreva, compartilhe, se está gostando do nosso trabalho, né, como é que está saindo esse trabalho na sua vida, como é que está acontecendo as coisas no seu caminho, vá lá, comentem, dê um like e vamos fazer nosso trabalho crescer. Aqui também eu estou vendo a pessoa em uma luta muito grande para conquistar bens materiais no caminho. Né? Então mostra aqui, então, essa pessoa está em uma batalha no dia a dia para poder fazer a coisa crescer no caminho, né, para poder fazer. Então, que mostra que essa conquista vai ser sua. Mostra que você vai ter essa conquista no seu caminho. Né? Também estou vendo aqui um casal se separando. Né? Mas essa separação aqui está trazendo muito constrangimento, né? Principalmente para a família de vocês. É uma coisa feita por essa entidade, né? Que está fazendo essa negatividade na sua família. Então procure ajuda, procure a espiritualidade, que você vai conseguir uma resposta positiva. Aqui também estou vendo a espiritualidade unindo-se, né? Como eu falei antes, para reunir um casal. E esse casal vai se unir novamente. Como eu falei, né, essa pessoa está sendo muito observada, né, seu comportamento.